Boa tarde, meu nome é André. Boa tarde, professor. Meu nome é Jordan. A gente vai estar apresentando um trabalho de LFA, o trabalho da M2. Então, basicamente, o trabalho era para três integrantes, tem o objetivo de exercitar os conteúdos vistos em salas sobre linguagens livres de contexto, sobre perspectiva de compiladores. Então, a gente tem que implementar uma gramática e um interpretador usando Gauss. E a linguagem tem que permitir que todas as variáveis e operações são sobre números binários inteiros sem sinal, positivos. As operações que a linguagem deverá permitir são atribuição de valores ou expressões a variáveis, exibição dos valores de variáveis na tela e cálculo, soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e log. Então, indo para o WebGauss, ali, a gente vai, né, eu vou falar os passos que eu fiz para chegar no projeto final, né? Primeiro, decidir os tokens. A primeira linha é para pegar os espaços em branco para reconhecer eles, porque senão o programa quebrava no meio quando tinha vários espaços em branco entre os caracteres. A segunda linha ali é o print, que é a função para imprimir na tela o valor de uma variável ou de uma expressão. O log, que é o logarítmico. Um ponto importante: o print e o log devem ficar antes da variável. Qualquer função deve ficar antes da definição do token da variável, porque senão o programa vai quebrar. Porque se tu colocar a variável antes, ele vai, ao invés de reconhecer o nome da função, vai reconhecer o nome da função como uma variável. É importante lembrar disso. A variável vai ser, pode ser qualquer letra do alfabeto como primeiro caractere. E depois do primeiro caractere pode tomar qualquer letra ou número. Então pode ter vários números no meio do nome da variável. O número vai ser binário. Então 5 ali, número binário. Símbolo de igual, símbolo de adição, símbolo de subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, abertura de parênteses e o fechamento de parênteses. E o EL ali vai ser o end of line, que é para determinar quando que a linha acaba. Já na gramática, a gente definiu que o ponto de início dela vai ser o programa. Então, quando a gente for avaliar ali a linguagem, a gente vai começar primeiro desse programa. Eu defini que esse programa vai ser ou um statement ou vários statements. Então, vai ser o statement do programa ali. Cada statement vai ser, um statement, né, no caso, pode ser uma variável é igual a uma expressão, ou vai ser uma função de print. Então, nessa terceira linha da gramática vai estar ali definido que esses são os dois tipos de statement que a gente pode ter no nosso programa só, que é pegar uma variável e igualar uma expressão, ou imprimir uma expressão. E eu defini que a expressão ela pode ser só, ela pode ser uma junção de várias outras expressões com, com alguma operação ou só uma operação. Eu fiz esse Operation Third, Operation Second, Operation First e Operation Base para conseguir definir certinho a ordem das operações dentro da gramática. Então, a gente primeiro vai ter a adição, quer dizer, o nível mais alto, né, no caso, mas não o primeiro, né? A gente vai ter a adição, a subtração, depois a multiplicação e a divisão, depois a exponenciação, o log e o operation base ali vai ser as primeiras coisas que a gente vai fazer, que ou vai ser uma expressão dentre parênteses, ou um número, ou uma variável. Então eu fiz isso para poder definir certinho na gramática a ordem das operações e não ter ambiguidade quando está fazendo aquela análise sintática. Roda a simulação aí, Jordan, por favor. A simulação léxico ali. Isso. Então, primeiro, a simulação léxico sobre o exemplo que o professor deu da linguagem nas orientações lá. Identificou a variável,
os tokens, o Lexme, que é literalmente o símbolo, né? A posição em que cada um deles estão. E no simulador sintático, não precisa mostrar tudo, cara. Pode. Ele vai dar certinho como é que ele leu a linguagem que a gente escreveu de acordo com a gramática. E agora, tipo, a gente pegou tudo isso, foi lá em gerar código, que tem uma funçãozinha para gerar o código, né? Gerou em Java e a gente usou as ações semânticas, que são aqueles hashtag sets, que é basicamente para fazer um switch case dentro do Java do que fazer em cada situação. Basicamente para representar as ações, tá? Que o Jordan vai explicar certinho como funciona. Então, professor, aqui na classe semântico que é gerada pelo WebGauss, na adição, ele vai somar na pilha o A, B, subtração é a mesma coisa, multiplicação, e ao executar, a gente fez um diferencial. A gente criou um menuzinho para exibindo todas as operações que a gente pode executar, que no caso são adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação e o log. E a gente já fez uns testes prontos, mas podemos testar na mão. Por exemplo, as operações suportadas, os testes unitários que já temos prontos, com testes de soma, testes de subtração, testes de multiplicação, divisão, exponenciação, testes com log, uso de variáveis e expressão mais complexa. Podemos também testar digitando uma expressão para fazer o cálculo. Aí eu criei um outro menuzinho para optar por decimal binário. Vamos primeiro em binário, fazendo o teste do exemplo, que no caso é 7 mais 2 vezes 3. De 11 mais 10 vezes 3. Ele vai trazer o resultado normal, o resultado em decimal, né, no caso, e o resultado em binário. Como também podemos fazer novamente esse mesmo teste em decimal. No caso vai ser 7 mais 2 vezes 3. vezes 3. Trouxe novamente o mesmo teste. Podemos testar com subtração. Em decimal, vai mais rápido. 7 menos 5. Trouxe o resultado binário, trouxe o decimal. Então, é isso, professor. 7 então. Falou, prof.